Sentou-se quieto outra vez, mãos cruzadas sobre o joelho. Antes de ser levado para lá, estivera em outro lugar, que devia ser uma prisão comum ou um depósito temporário usado pelas patrulhas. Não sabia quanto tempo ficara ali. Algumas horas, de qualquer forma, sem relógio e sem luz do dia. Era difícil calcular o tempo. Era um lugar barulhento e mal cheiroso. Tinha sido levado para uma cela parecida com aquela de agora, só que imunda e lotada o tempo todo com 10, 15 pessoas. A maioria delas era de criminosos comuns, porém havia alguns presos políticos. Sentara-se em silêncio com as costas apoiadas na parede, empurrado por corpos sujos, tomado demais pelo medo e pela dor no estômago para sentir maior interesse pelo que o cercava, mas ainda assim percebendo a espantosa diferença entre a atitude dos prisioneiros do partido e os outros. Os do partido estavam sempre em silêncio e aterrorizados, enquanto os criminosos comuns pareciam não dar a mínima para ninguém. Insultavam os guardas aos berros. Defendiam-se ferozmente quando seus pertences eram confiscados. Escreviam palavras obscenas no chão. Comiam alimentos que tiravam de esconderijos misteriosos na roupa e até gritavam mais alto que a teletela quando ela procurava restabelecer a ordem. Por outro lado, alguns pareciam manter boas relações com os guardas, que chamavam por apelidos e os quais tentavam subornar passando cigarros pelo postigo da porta. Os guardas também tratavam os criminosos comuns com certa tolerância, mesmo nas ocasiões em que eram obrigados a usar de brutalidade. Falava-se muito sobre os campos de trabalho forçado para onde a maioria daqueles presos supunha que seria enviada. Pelo que Winston entendeu, os campos não eram problema, desde que você tivesse bons contatos e conhecesse as manhas. Havia suborno, favoritismo e extorsão de todo tipo. Havia homossexualidade e prostituição. Havia até álcool clandestino, destilado de batatas. Os cargos de confiança eram reservados para os criminosos comuns, em especial os malfeitores e assassinos, que formavam uma espécie de aristocracia.
Todo o trabalho sujo era feito pelos presos políticos. Havia um vai e vem constante de prisioneiros de todo tipo, traficantes de droga, ladrões, bandidos, contrabandistas, bêbados, prostitutas. Alguns bêbados eram tão violentos que os outros presos tinham de unir forças para dominá-los. Uma enorme ruína de mulher de uns 60 anos, com imensos peitos caídos e cachos espessos de cabelo branco desfeitos durante as brigas em que se metera, foi trazida aos gritos e distribuindo pontapés por 4 guardas que a seguravam pelos braços e pernas. Arrancaram as botas com que ela tentava chutá-los e a atiraram no colo de Winston, quase quebrando suas pernas. A mulher se aprumou, chamando-os aos berros de filhos da puta. Depois, ao perceber que estava sentada numa superfície irregular, escorregou dos joelhos de Winston para o banco. Desculpe, queridinho, disse. Eu nunca teria me sentado em cima de você. Foram aqueles sacanas que me sentaram. Eles não sabem como tratar uma senhora. Sabem? Interrompeu-se, deu umas batidinhas no peito e soltou um arroto. Desculpe, disse. Estou um pouco abalada. Inclinou-se para a frente e vomitou copiosamente no chão. Já estou melhor, disse, recostando-se de olhos fechados. Eu nunca seguro, não faz bem pra gente. Melhor botar pra fora enquanto está fresco no estômago. Recuperou-se, olhou de novo para Winston e deu a impressão de ter se afeiçoado imediatamente a ele. Passou um braço enorme em torno de seus ombros e puxou-o para si, bafejando cerveja e vômito no rosto dele. Como é o seu nome, queridinho? Smith, disse Winston. Smith, disse a mulher. Engraçado. Meu nome também é Smith. Puxa, acrescentou sentimental. Eu podia ser sua mãe. Ela podia mesmo ser sua mãe, ele pensou. Tinha a idade e o corpo adequados para o papel, e era provável que as pessoas mudassem um pouco depois de passar 20 anos no campo de trabalhos forçados. Ninguém mais lhe dirigira a palavra. Surpreendentemente, os criminosos comuns ignoravam os prisioneiros do partido. Os políticos, diziam,
com uma espécie de desdém e sem demonstrar o menor interesse. Os prisioneiros do partido tinham pavor de falar com quem quer que fosse, sobretudo de falar uns com os outros. Só uma vez, quando 2 membros do partido, 2 mulheres, estavam sentadas no banco comprimidas uma contra a outra, ele ouviu no meio do burburinho umas palavras sussurradas com pressa e especialmente uma referência que não entendeu a algo chamado quarto 101. Talvez 2 ou 3 horas tivessem se passado desde que fora levado para ali. A dor surda na barriga não passava nunca, mas às vezes melhorava ou então piorava, e seus pensamentos se expandiam ou encolhiam em conformidade com ela. Quando a dor ficava pior, ele pensava exclusivamente na dor e na vontade de comer. Quando melhorava, era dominado pelo pânico. Havia momentos em que previa o que aconteceria com ele com tanta nitidez que seu coração disparava e sua respiração se interrompia. Sentia a pancada do cacetete nos cotovelos e as botas ferradas nas canelas. Via-se rastejando, implorando piedade com os dentes quebrados. Mal pensava em Júlia. Não podia fixar a mente nela. Amava-a e não haveria de traí-la. Mas isso era apenas um fato de que tinha ciência, assim como estava ciente das regras da aritmética. Não a amava nem chegava a perguntar-se o que estaria acontecendo com ela. Pensava mais em O'Brien com uma centelha de esperança. O'Brien talvez soubesse que ele fora preso. A confraria, dissera ele, nunca tentava salvar seus membros. Mas havia a questão da Gilete. Se pudessem, lhe enviariam a Gilete. Talvez se passassem 5 segundos antes que o guarda tivesse tempo de entrar correndo na cela. A Gilete morderia sua carne com uma espécie de frieza ardente e mesmo os dedos que a seguravam estariam cortados até o osso. Seu corpo doente, que se esquivava trêmulo do menor sofrimento, evocava tudo aquilo. Não estava seguro de conseguir usar a Gilete
mesmo que surgisse a oportunidade. Era mais natural existir de momento em momento, aceitando mais 10 minutos de vida, mesmo com a certeza de que no fim daquilo haveria tortura. Às vezes tentava calcular o número de azulejos nas paredes da cela. Devia ser fácil, mas em algum momento sempre perdia a conta. Mais frequentemente tentava deduzir onde estava e que horas eram. A certa altura, teve certeza de que lá fora era pleno dia e, no momento seguinte, igual certeza de que reinava a mais completa escuridão. Sabia instintivamente que naquele lugar as luzes nunca se apagavam. Era o lugar onde não havia escuridão. Agora entendia porque O'Brien parecera reconhecer a alusão. No Ministério do Amor não havia janelas. Sua cela podia estar no centro do prédio ou junto à parede externa. Podia estar 10 andares abaixo do solo ou 30 acima. Moveu-se mentalmente de um lugar para outro e procurou concluir, a partir da sensação de seu corpo, se estava empoleirado no espaço ou enterrado no fundo do solo. Ouviu-se um ruído de botas marchando do lado de fora. A porta de aço se abriu com um estrondo. Um jovem oficial, um indivíduo impecável de uniforme negro, que parecia rebrilhar inteiro em seus couros engraxados e cujo rosto pálido, de feições retilíneas, parecia uma máscara de seda, avançou com aprumo porta adentro. Com um gesto, indicou que os guardas do lado de fora fizessem entrar o prisioneiro que conduziam. O poeta Ampleforth entrou tropeçando na cela. A porta se fechou com um novo estrondo. Ampleforth fez um ou dois movimentos incertos de um lado para o outro, como se tivesse a noção de que existia outra porta por onde sair. Depois começou a percorrer a cela de lá para cá. Ainda não se dera conta da presença de Winston. Seus olhos agitados fitavam a parede mais ou menos 1 metro acima da cabeça de Winston. Estava descalço. Artelhos grandes e sujos escapuliam pelos buracos das meias.
Também ele não se barbeava havia vários dias. Uma barba rala cobria seu rosto até os pómulos, dando-lhe um aspecto de truculência que não combinava com seu amplo físico vulnerável e seus movimentos nervosos. Winston sacudiu-se um pouco de sua letargia. Precisava falar com Ampleforth e correr o risco de ouvir o berro da teletela. Era até possível que Ampleforth fosse o portador da gilete. Ampleforth! Exclamou. A teletela não se manifestou. Ampleforth estacou, um tanto surpreso. Pouco a pouco, seus olhos conseguiram focalizar o Winston. Ah, Smith, disse, você também. Porque você está aqui? Para dizer a verdade, Ampleforth sentou-se desajeitadamente no banco em frente a Winston. Só existe um delito, não é mesmo? Disse. E você o cometeu? Pelo visto, sim. Apoiou a mão na testa e apertou as têmporas por um momento, como se tentasse recordar-se de alguma coisa. Essas coisas acontecem, começou, incerto. Consegui recordar-me de uma ocasião possível. Foi uma indiscrição, sem dúvida. Estávamos preparando uma edição definitiva dos poemas de Kipling. Deixei a palavra Deus no final de um verso. Não consegui agir de outro modo, acrescentou, quase indignado, erguendo o rosto para olhar Winston. Impossível mudar o verso. O problema era a rima. Só existem 12 palavras em toda a língua com aquela rima. Você sabia? Passei vários dias vasculhando a mente, mas não encontrei a rima. Sua expressão mudou. O aborrecimento deixou de estampar-se nela e, por um momento, ele pareceu quase contente. Uma espécie de calidez intelectual, a alegria do pedante que fez um achado inútil brilhou entre a sujeira e o cabelo ralo. Alguma vez lhe ocorreu, disse, que a história da poesia inglesa foi determinada pelo fato de a língua inglesa carecer de rimas? Não, aquele pensamento em especial jamais ocorrera a Winston. Aliás, dadas as circunstâncias, tampouco lhe pareceu muito importante ou interessante. Você sabe que horas
são? Perguntou. Ampleforth fez de novo um ar surpreso. Eu nem tinha pensado nisso. Eles me prenderam, acho que há 2 dias, 3, talvez. Seus olhos percorreram as paredes como se esperasse encontrar uma janela em algum lugar. Não há diferença entre o dia e a noite neste lugar. Não sei como fazer para calcular o tempo. Conversaram caoticamente durante alguns minutos. Depois, sem motivo aparente, um grito da teletela mandou que se calassem. Winston sentou-se quieto, com os dedos entrelaçados. Ampleforth, grande demais para sentar-se com algum conforto no banco estreito, mexia-se irrequieto de um lado para o outro, cruzando as mãos ossudas, ora em torno de um joelho, ora em torno do outro. A teletela berrou para ele ficar quieto. Algum tempo se passou. 20 minutos, 1 hora, difícil saber. Mais uma vez ouviu-se o som de botas lá fora.